Ano safra, você já viu na nossa conversa com a Broadcast, ele demora um pouquinho mais para terminar, tem um cronograma um pouquinho diferente. Então ainda temos balanços de empresas do agronegócio. Vamos falar justamente sobre uma delas, que é vista como termômetro para o setor de agronegócio lá nos Estados Unidos. Resultado da fabricante de máquinas agrícolas John Deere vieram acima do esperado por analistas, mas as previsões para o futuro geraram uma reação bastante negativa do mercado. Quem nos conta é o diretor editorial do AgFeed, Luiz Fernando Sá, que já aparece aqui na tela. Seja bem-vindo, meu caro, um ótimo dia. É uma curiosidade, né? Uma postura diferente lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. A própria empresa apresenta o quanto ela espera ter de lucro, de rentabilidade, de receita para o próximo trimestre. E a John Deere, nessas expectativas, não agradou o investidor? Pois é, Gabriel. A John Deere, bom, primeiro bom dia, né, a todos, bom dia a você, bom dia a todos. A John Deere, Gabriel, é uma marca icônica do agro, uma empresa centenária, maior fabricante de máquinas agrícolas do mundo, é uma espécie de símbolo lá do mundo rural nos Estados Unidos, né? E para o mercado financeiro, né, os resultados dessa empresa são vistos também como indicadores importantes da saúde da economia agrícola no país. Se a John Deere vai bem, é sinal de que os produtores rurais estão lucrando e investindo em suas lavouras. Se vai mal, é exatamente o contrário, é sinal que alguma coisa preocupa, que o mundo agro lá está em dificuldades, né? Por isso, né, sempre os balanços da companhia são sempre acompanhados com algo mais que um simples resultado financeiro de uma companhia. E a reação também a esses resultados pode indicar mais do que uma perspectiva que envolve apenas a empresa, mas também uma reação a todo o setor no país e fora dele, já que é uma empresa que exporta aí para o mundo todo, né, mais de uma centena de países. O que aconteceu ontem, Gabriel, ontem, quinta-feira, né, demonstra bem isso. Logo cedo, a Deere & Co., que é o nome oficial da companhia dona da marca John Deere, divulgou o balanço referente ao segundo trimestre do seu ano fiscal, que coincide aqui com o nosso primeiro trimestre do ano calendário. De forma geral, foi assim, digamos, uma surpresa positiva, um resultado que, se fosse em outras épocas, teria sido comemorado por seus acionistas. Veja só, receita líquida de 11 bilhões e 700 milhões de reais no período, acima da expectativa do mercado ali, que era em torno de 11 bilhões e meio, né? O lucro por ação no trimestre ficou em 6,55 dólares, bem acima dos 5 dólares e 70 centavos por ação esperados pelos analistas. Ainda assim, o mercado enxergou algo diferente e as ações da companhia viveram um dia de quedas bem acentuadas. Chegaram a recuar mais de 8% ao longo da manhã. Foi a maior redução ali em um único dia desde agosto. Ao fim da tarde, após uma leve recuperação, fechou no negativo, menos 5,3%. Bom, o mau humor do mercado, Gabriel, não refletia a avaliação dos números trimestrais, mas sim as previsões da própria Deere sobre o que o ano ainda reserva à empresa e, por consequência, ao setor agrícola como um todo. Foi um soluço, assim, uma espécie de um soluço positivo, mas que não levou a companhia, por exemplo, a rever para cima o guidance para o resultado anual. Ela manteve inalterada a previsão de lucro que ela tinha feito lá em fevereiro, quando divulgou os resultados do primeiro trimestre, que é entre 4 bilhões e meio e 5 bilhões de dólares ao longo de todo o ano, né, todo o ano fiscal. Lá em fevereiro, a companhia também havia indicado que 2026 marcaria o ponto mais baixo do volume de vendas do mercado de máquinas agrícolas. A manutenção desse guidance, mesmo depois de um resultado ali acima das expectativas, demonstra que essa surpresa do trimestre não configura uma tendência de reação desse mercado, né? Então, o que os analistas viram ali, né, em relação a 3 meses atrás, em que a empresa vislumbrava a possibilidade de uma recuperação a partir de 2027, é que essa recuperação pode ser mais lenta do que se esperava, porque mesmo com números mais fortes agora, ela entende que
aí pela frente devem vir trimestres difíceis e mais fracos. O otimismo foi perdendo força à medida que outros dados sobre a economia agrícola nos Estados Unidos e no resto do mundo foram mostrando aí impactos negativos, como da conjunção de preços de commodities em patamares baixos, custos agrícolas em alta, sobretudo após a eclosão da guerra do Irã. Nos Estados Unidos tem um indicador lá importante que mede a rentabilidade agrícola e aponta para uma retração de 0,7% na renda dos produtores este ano. E isso deve resultar em redução de investimentos em vários segmentos, inclusive em novas máquinas. E esse quadro tende a se repetir em vários mercados, como no próprio Brasil, que é um dos principais mercados para máquinas agrícolas do mundo. O CFO da empresa, o Brent Northwood, ele citou diretamente o Brasil para explicar isso. Ele diz, a situação do Irã está afetando os produtores brasileiros em um momento particularmente sensível do seu ciclo de produção, enquanto se preparam para plantar uma nova safra, ao passo que agricultores de outras partes do mundo já garantiram, em grande parte, os insumos para essa safra. Então, ele falou, o Brasil é um país que vai sentir bastante aí essa inflação do agro, aí que tá pintando dos insumos do agro, por conta do fechamento do Estreito de Hormuz, do aumento do preço de fertilizantes e defensivos químicos. Em fevereiro, naquele guidance de fevereiro, a Deere previa uma retração de 5% na América Latina, de vendas na América Latina. Agora, ela já falava em 15% de retração, então triplicou aí o viés negativo, digamos assim. Nos Estados Unidos e no Canadá, o patamar de queda prevista foi mantido, mas em níveis que já eram bastante altos, entre 15% e 20%. Então, o Norwood, lá, o CFO, ele disse, olha, o custo dos insumos, particularmente combustível e fertilizantes, aumentaram globalmente, contribuirão para uma maior inflação em toda a economia agrícola. Então, temos aí um quadro pessimista para o setor, e isso foi o que penalizou as ações da John Deere, apesar do resultado um pouco mais acima do que previam os analistas. No trimestre, falando aí especificamente do segmento agrícola da empresa, ele foi o que, de fato, apresentou dados mais preocupantes. Assim, a receita líquida da divisão, incluindo a área de agricultura de precisão, caiu 14% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já o segmento de agricultura de pequeno porte e gramados registrou uma alta de 16%. Então, assim, você vê, os grandes produtores estão sofrendo mais do que os pequenos, né, com essa questão e com os investimentos. E outros setores ali que tiveram uma contribuição muito positiva, aí também ajudaram nesse número positivo do trimestre, foram de construção civil e silvicultura, que tiveram vendas aí 29% superiores às do segundo trimestre de 2025. Então, Gabriel, você vê, é uma empresa que reflete aí a preocupação de todo o setor, traz dados preocupantes e por isso foi penalizada aí pelos investidores, Gabriel. De olho nestes resultados e na saúde do setor agrícola mundial. Obrigado, meu caro. Até uma próxima, Luiz. Obrigado, um bom fim de semana a todos, né? Valeu. Uma ótima sexta-feira, um bom final de semana a vocês também.